Você, com excesso de estresse na sua vida, se você não tiver momentos para descarregar essa carga alostática do nosso corpo de estresse, né? Eu estou sempre muito estressado, faço muita coisa, etc. Mas eu tenho meus momentos de relaxamento, porque é assim, o estímulo não pode ser constante, senão ele cria uma resistência. O cortisol é assim, o cortisol deve ser liberado, mas ele não pode ser liberado o tempo todo. Um estímulo constante hormonal gera uma resistência. Então você tem que fazer a liberação de hormônios e depois baixar. Se você tem o estresse crônico, né, a liberação crônica de cortisol, o cortisol é um hormônio que por si só ele bloqueia os outros hormônios. Então ele vai bloquear muitos hormônios que são importantes para o nosso cérebro, como por exemplo o DHEA, a pregnenolona, que é um hormônio também cerebral. São todos hormônios esteroides que na cascata hormonal o cortisol é um hormônio dominante. Então, se você precisa liberar cortisol, os outros hormônios esteroides todos baixam. E são muitos hormônios importantes para a nossa cognição, como o DHEA, a pregnenolona, a testosterona, o estradiol. São hormônios esteroides que, na presença do cortisol, eles se suprimem. Então, modular o estresse é fundamental. Um exemplo que eu dou para isso, você vai ver um ator, né, um artista, como um pintor. Quando ele quer criar, quando ele quer expandir a mente dele, ele vai para o campo, ele vai para uma zona tranquila, ele não vai para o meio da cidade para pintar um quadro. Ele lá está estressado, ele não consegue, né? O estresse é emburrecedor. Ele destrói neurônios. Por isso que é importante a nossa reparação neuronal no momento do sono. E aí vem uma segunda orientação. O sono. É fundamental você ter um sono de reparador. Porque o sono ele é fundamental para a nossa performance cerebral, tanto pela liberação de melatonina, que é um hormônio fundamental para o cérebro, quanto uma lavagem que a gente faz quando a gente está dormindo no sono profundo, que é um sistema de limpeza, como se entrasse uma equipe de limpeza no seu cérebro, que chama-se sistema linfático. É como se você tivesse uma fábrica, você fechou a fábrica na hora de dormir e chega lá uma equipe que joga aquela água, faz aquela faxina bem estilo brasileiro, né? E isso faz no seu cérebro, que limpa resíduos, limpa componentes inflamatórios, etc. E você acorda de manhã com um cérebro novo, naquele sono que você fala, nossa, tive um sono reparador. E teve mesmo, você teve liberações de hormônios reparadores no seu corpo. O sol tem um efeito muito grande, porque ele é um modulador de cortisol, por isso que quando a gente está na praia, a gente sente menos estresse, a gente fica mais relaxado. O sol é um pilar fundamental para o nosso cérebro, a gente ter uma exposição solar moderada, consciente. Não é fugir do sol, porque o sol dá câncer e o sol dá não sei o quê. Esqueça esse paradigma. Você pega um pouquinho de sol todos os dias, porque o seu corpo agradece por vários aspectos, inclusive pela produção da vitamina D, que a gente sabe que é um hormônio lipossolúvel e o nosso cérebro é gordura. Falando em gordura, vou falar um outro pilar, a alimentação. Você tem que ter uma alimentação rica em gorduras, porque a gordura é a estrutura do cérebro. Durante muitos anos existiu um conceito das dietas low fat. E quando você tira um macronutriente, você tem que colocar o outro. Então, low fat é igual a high carb. Quando você faz uma dieta low fat, você tem que substituir com mais açúcares, com mais carboidratos. E isto foi o lixo que engordou as pessoas nos últimos 40 anos. Não existe isso. A gordura é boa, gordura natural. Tá bem? Não estou falando de gordura artificial dos óleos vegetais, que é um lixo. Mas quando eu falo de comida, eu sempre estou falando de comida natural. Ponto. Não tem nenhuma gordura artificial que eu acho que seja boa. Todas são prejudiciais. E não existe nenhuma gordura natural que para mim seja prejudicial. Todas são boas. Os alimentos ultraprocessados você esquece. Os alimentos pouco processados, como o azeite, você só coma com moderação. Agora, alimentos que tenham gorduras saudáveis, você tem que comer todos os dias, como eu falei, das sementes. As sementes, para mim, são uma dádiva da alimentação. Todo mundo tem que comer semente todos os dias. O homem de abóbora, a mulher de linhaça, isso é obrigatório. E uma das principais gorduras que a gente tem que comer no nosso cérebro é a ômega 3. Então a gente tem que fazer uma suplementação com a linhaça, com as nozes, com os peixes gordos, com algas, alimentos que vão aumentar a densidade de uma gordura que é altamente benéfica para o nosso cérebro. É uma gordura muito fluida, é um ácido graxo poliinsaturado, tem muitas duplas ligações, ela se oxida fácil, mas ela é altamente transmissora dos impulsos nervosos. Nosso cérebro é uma rede elétrica caótica de transmissões nervosas. Se você tiver uma gordura boa ali, a sua transmissão é boa. E se você ali não tem a estrutura boa para recobrir todo, tanto na bainha de melina quanto a glia, você pode ter ali curto-circuitos e a transmissão nervosa não vai ser tão otimizada. Então, gordura é fundamental para o cérebro. Para terminar, atividade física, né? Tô cansado de falar, os seres que não têm cérebro são os que ficam parados, como as plantas. Todo animal que se move tem cérebro, o cérebro é fundamental para a nossa capacidade cognitiva, para a prevenção de doenças como Alzheimer, etc. Não quer ter Alzheimer, faz atividade física todos os dias. Quanto mais atividade física diversificada, com mais conexões nervosas, quanto mais reflexo você tiver na atividade física, quanto mais movimento você tiver que fazer, mais você está desenvolvendo seu cérebro.